Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa aula de hoje é uma aula surpresa e que eu vou ensinar a fazer essa pintura aqui. Então, na realidade, eu comecei de trás para frente, eu já gravei toda a aula, mas quis trazer aqui logo de início para vocês verem o resultado. E aqui, então, eu realmente coloquei vários toques, ensinando aquarela, ensinando efeitos de luz e sombra e também unindo a parte de 3D com a pintura. E aqui esse passarinho, principalmente, a gente consegue observar muitos detalhes de luz e sombra. Então aqui na parte da asa, na parte aqui do peitinho dele, cabeça e nas próprias flores também, porque todas as pétalas que estão na parte de trás, elas têm a sombra. Então, quando a gente aplica a sombra, a gente consegue realmente diferenciar a profundidade de cada posicionamento aqui. Então, as pétalas que estão mais claras estão para frente e as pétalas mais escuras para trás. Mas ao longo da aula eu vou explicar direitinho cada detalhe. E para quem pergunta sempre qual material, tudo direitinho, vamos lá. Eu trabalho com um corante chamado Edible Art, que é esse daqui. Eu gosto muito dele, o resultado é muito bom e ele tem uma grande vantagem, ele não desbota. Muitos corantes, principalmente o corante em gel, ele desbota com muita facilidade. Então, cores como rosa, azul, então alaranjados também, a gente tem essa tendência de desbotamento no corante em gel, que nesse daqui não ocorre. Eu, por exemplo, já tive bolos de ficar de mostruário aí quase um ano e a pintura intacta, não desbota nada. Então, para quem trabalha também com bolos falsos para aluguel, que tem essa questão de manter o bolo por muito mais tempo, é uma excelente opção. No caso, hoje, a gente tem que importar, mas também não é tão complicado assim. E quem está fora do país, quem está fora do Brasil, consegue comprar na Amazon, até mesmo quem está no Brasil, compra no Amazon, compra no próprio site, que é Sweet Sticks. Então, vou deixar aqui embaixo também para quem quiser acessar o site. Essa marca é australiana, tá bom? E aqui falando também um pouquinho das flores, das folhagens. Aqui, inclusive, durante a aula eu vou falar também 2 pontos que a gente poderia parar o bolo e já estava pronto e depois o complemento. E eu sempre falo em todas as aulas, na hora que a gente vai montar um arranjo, é importante trabalhar com folhagens, porque elas fazem esse pano de fundo. Então, a gente tem um complemento, aquele acabamento final, que de repente você olha, tá ok, tá bonito, mas falta alguma coisa? E esse alguma coisa, esse pontinho que vai além, é exatamente a folhagem. E a gente consegue deixar aqui muito mais interessante, muito mais harmônico, posso dizer até mais chique, porque ele dá aquele acabamento final, aquele complemento. E esse bolo tá indo para o sul encontrar um fotógrafo chamado Jonathan Santos. O Instagram dele é Minha Foto de Bolso. Vai estar aqui embaixo na descrição, depois entra lá e olha o trabalho dele. E ele é um professor fantástico que ensina a tirar foto com isso aqui, gente, com celular. Ele, além de ensinar a tirar foto do nosso produto, então tirar foto do bolo, das flores, ele ensina os melhores ângulos, a gente entender qual é a melhor luz e também editar as fotos com o celular. E ele vai ensinar isso tudo pra gente. Essa aula dele vai entrar no curso de flores que abre a inscrição agora na próxima segunda-feira. E esse bolo aqui, ele vai entrar no curso completo de confeitaria artística, ou seja, eu estou falando aqui para vocês de 2 aulas diferentes. A aula do Jonathan, então para isso que eu fiz esse bolo, porque ele vai entrar no curso de flores e também na parte da pintura que vai para o curso completo. Então, vamos dividir aí essa aula em 2. E o curso completo, por que eu estou falando dele? Porque quem assistiu a Batalha das Massas, que acabou agora no último dia 25, ouviu eu contar
que para algumas pessoas o curso completo vai entrar como bônus. Então, se você não assistiu a Batalha das Massas, então volta e assiste direitinho todas as aulas. Pega, inclusive, na ordem, tá? É importante assistir da primeira aula até a última para não perder nenhuma informação, porque as aulas foram de fato construídas para a gente ver o passo a passo. Se a gente perde uma delas, a gente fica sem entender. Então, assiste desde a primeira, são 4 aulas, é tranquilo de assistir e vocês vão descobrir a respeito de todos os bônus e tudo direitinho. E lembrando que segunda-feira às 5 da manhã abrem as inscrições do curso Flores de Açúcar Perfeitas e para saber todas as informações, valor, preço, condição, duração do curso, enfim, todas essas informações estão lá na Batalha das Massas. Então volta lá e assiste, que aí você consegue saber tudo direitinho. Então agora chega de papo e vamos trabalhar. Eu vou começar a fazer a estrutura inicial pela folhagem e a partir daí a gente vai depois colocar também as flores e o pássaro. Então, marcando aqui a base inicial com as folhas, depois eu consigo posicionar melhor as flores. Então, eu vou puxar aqui da base o galinho. E eu tô aqui só com o verde mesmo. Vou até pegar um pincel um pouquinho mais fino, pegar um pincel 00 para fazer aqui o mais fininho possível. Eu gosto de pintar a base para dar essa ideia de continuidade. Então, eu venho aqui subindo e já começa a fazer uma curvinha para dar um movimento legal, para deixar isso aqui mais leve, mais harmônico. Então, a gente já vem aqui, olha, fazendo uma curvinha. E nessas bases aqui das curvinhas, depois a gente vai tirando para as folhas, ó. Então, já vou até aqui marcar uma posição para uma folha. E deixa o pulso bem leve, sem pressão. Se eu colocar muita pressão aqui, a mão acaba não ficando suave. Então, vamos deixar a mão realmente suave aqui, ó. Já marquei aqui uma posição para a folha. Abro outro galinho aqui. E eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui na base ou não. Eu vou fazer porque eu gosto desse efeito de ter essa ideia do contínuo. Então, eu vou seguir aqui com a linha, mas não tem necessidade. Se você quiser fazer só a frente do desenho, siga só com a frente, tá? Eu gosto de fazer essas interseções também, eu acho que dá uma ideia interessante para os desenhos. Então, seguindo aqui o galinho, aqui eu já posso parar para colocar uma flor nessa posição e posso, inclusive, colocar mais de um galinho. Não me impede de colocar aqui cruzando outro galinho para vir outra flor também. Então, já marquei uma outra posição de folha aqui. Depois eu venho com um pincel maior para poder pintar. Mas como eu falei, ó, a mão bem levinha, encostando e botando menos pressão possível na cerda do pincel. E isso deixa a nossa mão mais leve, mais sutil, mais suave. E o tempo todo eu vou diluindo essa tinta para ela ter esse efeito da aquarela no álcool de cereal. Lu, não tenho álcool de cereal, o que eu posso usar no lugar dele? Pode usar uma vodka, até mesmo pinga. São álcools que vão evaporar e não tem problema nenhum. A única questão é, eles demoram um pouco mais para evaporar do que o álcool de cereal. O álcool de cereal, ele é mais fácil de trabalhar. Então, tendo aí a possibilidade de comprar o álcool de cereal, faça essa opção, tá? E o álcool de cereal, ele é realmente comestível, então não tem problema algum, ele evapora 100% e não tem problema algum com o alimento. Então, ó, deixando aqui bem levinha a mão, bastante aquarela. E é legal sempre na pontinha das folhas, deixa eu brincar aqui com vocês, ó. Eu venho sempre fazendo umas curvinhas e
desço a pontinha, olha lá, desce a pontinha. Quando desce essa ponta, faz um efeito muito interessante. E para o outro lado também. Então, puxei aqui para puxar a folhinha, venho, faço a curvinha e puxo para baixo. Ó, venho aqui e puxo para baixo. E com isso, olha, ela fica mais natural, fica com a pontinha dobradinha para baixo e fica bem natural. Então, já marquei algumas folhas. E agora eu venho com esse pincel maior e vou aqui preencher e lembrando de seguir a forma do objeto. Eu não vou pintar isso reto, eu vou pintar seguindo o movimento dessa folha. Então o pincel já acompanha a forma, ó. Dessa forma, a folha naturalmente já ganha o volume, o movimento que ela deve ter. E como está bem aquarelado, está aqui bem diluído no álcool, a gente consegue também observar as nuances da cor. Mesmo assim, eu vou botar um pouquinho aqui, eu tô com marrom, para eu fazer uma sombra nesta flor. Então, eu venho aqui e misturo. Eu posso vir aqui com outro pincel. Esse aqui é um pincel reto. Na verdade, ele é um pouquinho chanfrado, tá? Pode ser aproximado aí do número 2. Esse aqui, por exemplo, ó, o número 2 da Condor. Esse da Luli Candy, ele não tem numeração. Então, é um pouquinho mais difícil da gente ver, mas ele é aproximado do número 2. E aqui, ó, eu só vou misturar uma cor na outra. E eu quase não encosto o pincel, tá? É bem sutil realmente, bem de levinho. E para fazer a parte central da folha, eu venho aqui também com um pincel um pouquinho mais escuro. Misturo esse verde com um pouquinho de preto. E venho, olha, também acompanhando a forma que eu dei à folha. E essa folha não ficou chapada, ela ganhou um pouquinho de cor. A mesma coisa, eu vou repetir o processo aqui nas outras. E aí a gente pode fazer uma folha um pouquinho menor, um pouquinho maior. Ó, novamente aqui, seguindo a forma. E aqui eu vou aproveitar essa linha que eu fiz para inclusive fazer um pouquinho da sombra também. Depois eu venho e reforço. Vou reforçar aqui embaixo também. E quando eu espalho um pouquinho essa sombra, a gente tem a ideia realmente do volume da flor, no caso aqui da folha. E quanto mais suave, melhor para pintar. Por quê? A gente não vai danificar o bolo dessa forma, porque o pincel ele não vai afundar e não vai arranhar a pasta americana. E a pintura fica mais sutil realmente. A gente tem a verdadeira noção que aquilo tá ali, uma pintura leve, sutil. E quanto mais sutil a gente for aqui na mão, melhor. E da mesma forma, botar aqui um pouquinho de sombra na base. E a gente volta aqui, olha, com aquele pincelzinho e espalha. Então, eu já tenho aqui uma base de folhagem, depois se precisar aumentar, a gente aumenta, não tem problema. Mas tá bem aleatório, tá bem simples. E agora eu vou começar a brincar com a flor. Então, eu vou pegar aqui um pincel, esse aqui é o número 4 da Ceramic. Ele é um língua de gato, ele é bem pequenininho. E eu vou fazer a base da flor com o amarelo. Então, eu vou começar aqui. Ela tem uma curvinha, ela vira aqui uma curvinha para ir aqui a parte do bulbo, o bulbo central. Então, eu já vou até fazer aqui só para vocês entenderem como é a estrutura da flor, tá? Vou fazer uma, depois as outras eu faço de outra forma. Então, ela já tem aqui essa curva e essa base central.
e os pistilos. Eu não vou marcar os pistilos agora, porque é melhor a gente fazer primeiro a flor. Então, como eu falei, eu venho aqui com o amarelo para fazer a base inicial. Então, aqui, olha, eu venho com o amarelo e eu vou apagar, inclusive aqui um pedacinho desse verde que eu fiz. Então, por isso eu não queria ter feito antes, mas é só para ficar fácil de entender. Então, no próximo eu vou fazer sem riscar esse verdinho. E eu já faço aqui, olha, a pontinha, porque aqui esse centro vai ser num tom de rosa avermelhado. Então, esse centrinho eu não vou riscar com a tinta. Mas ela é bem franzidinha, olha. Então, eu faço a pontinha dela bem franzidinha, virando aqui para dentro. Então, ó, bem franzidinha na ponta, fazendo bastante curvinha, babadinho, como quiser chamar. E ela vira assim para dentro. A pontinha vem assim para dentro. Vamos fazer outra aqui agora para a parte de trás. E eu quero fazer uma flor bem livre. Eu não quero aqui ficar me preocupando se ela tá certa, se ela tá torta. Eu quero uma flor bem livre realmente. Não quero me preocupar se tá muito certinho, como está a questão da flor, tá? Aqui a gente tá brincando de aquarela. Então, a aquarela a gente tem essa liberdade. Essa flor, ela tem 6 pétalas, mas não necessariamente a gente precisa pintar todas elas, tá? Então, aqui eu tô com 4 pétalas aparentes. E agora, com outro pincel pequenininho também, eu venho misturando aqui um pouquinho do rosa com o amarelo. É um rosa bem magenta, tá? É um rosa bem escuro que eu tô trabalhando, com um pouquinho do amarelo. E vamos fazer agora essa parte aqui, olha, central. E vou também acompanhar essa curvinha. Volto com o pincel do amarelo e dou uma puxadinha para misturar as cores e não ficar uma transição muito dura. E com outro pincel 00, um pincel bem fininho, eu vou fazer aqui um acabamento para a gente começar a aplicar também aqui uns pontos de luz e sombra. Então, eu venho aqui, olha, com um pouquinho do preto, para já começar a fazer aqui o efeito de luz e sombra. Aqui na base, ela tem mais curva, então eu acrescento um pouquinho mais desse preto, porque nesse ponto tem mais sombra. Então, por isso aqui fica um pouquinho mais escuro. Aonde a gente pensa aqui em fazer uma dobrinha, fica mais escuro. E depois, nos pontos mais claros, eu posso até mesmo retirar um pouquinho da cor ou acrescentar branco. Eu gosto muito de acrescentar branco, que eu acho que dá mais luz. Essa pétala, ela está toda mais para trás, então, como ela está toda mais para trás, ela vai ter mais sombra do que a que está aqui na frente. Então, aqui eu venho com esse pincel fininho e já faço uma linha mais escura com o preto. E pego aqui o outro pincel e vou fazendo a transição das cores, ó. E vou misturando essas cores, seguindo sempre o movimento da pétala. Então, se a pétala tem curva, a gente vai seguir o pincel fazendo essa curva também. Então, a gente consegue observar que tem uma mais à frente do que a outra. Essa aqui, ela tem mais sombra, ela tá na parte de trás. E pode deixar, inclusive, aqui um pontinho bem marcado, que a gente consegue ver realmente a distinção aqui entre uma e outra. Essa, como essas duas estavam viradas
para o lado da direita, essas duas estão viradas para o outro lado, então a gente faz também o movimento delas, fazendo a curvinha para esse lado. Então a gente faz elas com a curvinha bem intencional para esse outro lado ali, apontando para a esquerda. Se tiver dificuldade para fazer a transição de cor, volta, coloca um pouquinho só do corante de base, que é o amarelo, e o álcool de cereal. E aí a gente consegue fazer a transição de cor. Olha lá. E relembrando, gente, a mão muito delicada. Não coloquem força nessa mão. Quanto mais delicada ela ficar, melhor é. Pode exagerar aqui nas curvinhas na lateral, que ela fica mais bonita, cheia, cheia, cheia de curvinha, ó. Quanto mais curvinha as pétalas tiverem, mais bonitas elas ficam, ó. É quase um babadinho realmente. E agora aqui a última. Então, a mesma coisa que eu falei, ela está por trás, então, essa interseção, eu vou colocar uma sombra com o preto e faço a mistura. E com isso, naturalmente, a pétala passa para a posição de trás. Então, repara que eu não estou me preocupando se ela está muito certinha, se ela está fugindo alguma coisa, porque é uma aquarela, então a gente não precisa se preocupar. Pode, inclusive, depois vir só com o álcool e colocar um pouquinho mais do álcool e deixar escorrer um pouquinho essa pintura. Pode deixar vazar um pouquinho, é legal. Faz o efeito realmente que a gente quer, bem leve, bem solto, como é a aquarela. Então aqui eu vou puxar, sempre segurando aqui o punho para não bater no bolo, tá? Então eu vou segurar aqui para me dar mais apoio e venho aqui, olha, dessa base e vou puxar como se fosse os pelinhos de gato. Então puxar aqui para fazer os pistilos. Então aqui, ó, como eu sou destra, tentar fazer aqui para esse lado de cá. E ele tem, essa flor, ela tem um pontinho que a gente puxa também e a gente faz só uns risquinhos aqui, que é dela mesmo. E agora aqui, olha, com essa misturinha do rosa com amarelo, um pouquinho mais do amarelo, eu venho e faço como se fossem uns grãozinhos aqui de arroz para fazer o desenho do pistilo. E eu vou aqui só na base, faço um risquinho aqui na base com aquele preto mais escurinho, né, com aquela misturinha aqui do preto, posso botar um pouquinho do amarelo também e vou pegar, puxar pra cá uma flor. Então eu vou puxar bem pra cá, tá? E aí, exatamente abaixo dessa flor a gente faz o passarinho, como se o passarinho tivesse aqui vindo cheirar essas flores. Essa daqui eu vou abrir ela mais um pouquinho, então eu posso botar as pétalas aparecendo um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui, então agora mais com amarelo. Então eu venho aqui aparecendo as pétalas um pouquinho mais. E agora eu virei um pouquinho a câmera, inclusive para vocês poderem ver essa parte aqui da interseção. Então, como as pétalas são sempre viradas para cima, eu vou usar essa parte aqui e um pouquinho aqui da parte superior. Então, marquei aqui a base, vamos fazer só a marcação das curvinhas.
apago aqui um pouquinho, olha, para poder dobrar a pétala para dentro. Vem aqui fazendo babadinho dela. E como eu falei, eu vou botar ela um pouquinho mais aberta, para ocupar uma área maior aqui. Então, pegando um pouquinho mais aqui para a lateral. Faço outra pétala aqui atrás. E essa brincadeira, começando a flor no andar de baixo, interagindo na dobra, no caso no topo do andar inferior, né, no andar de baixo, e subindo, isso é muito dinâmico, isso é muito legal. Então a gente consegue interagir todos os andares. E vou colocar, olha, mais uma na pontinha aqui também. Então, dessa forma, eu consegui aqui botar ela ocupando uma área maior do que essa outra, que ficou mais voltadinha para a parte de cima. Então, novamente, eu vou misturar o rosa, magenta com um pouquinho do amarelo e venho agora pintando a parte interna da flor. E sempre voltando com o outro pincel do amarelo para misturar, para não ficar uma linha muito marcadinha. Então a gente mistura as cores e fica mais interessante. Agora, essa daqui eu botei só uma pontinha aqui dentro, então eu vou escurecer aqui e da mesma forma eu venho com o pincel 00 e vou escurecer essa base aqui para fazer realmente essa visão de que essa pétala tá bem para baixo. Então agora eu só vou misturar todas as cores. Então eu volto com aquele outro pincel, olha, e misturo todas as cores. Então ela realmente ficou fazendo o efeito da sombra. Como eu ainda tô aqui com o pincel um pouquinho mais escuro, eu venho aqui nessa base e escureço. E quando eu faço isso, eu consigo fazer um efeito aqui de sombra também. Essa flor, ela é muito gostosa de fazer exatamente porque ela não precisa, nesse efeito da aquarela, ficar bem certinha. Então é mais legal a gente fazer à mão livre realmente. Depois vocês podem, inclusive, pegar um desenho no Google e tentar fazer seguindo aí uma transferência. Mas é legal fazer o teste de fazer à mão livre, porque você vai ver que não tem necessidade de ficar toda certinha. Assim, quanto mais a gente deixar a bordinha dela irregular, mais semelhante à flor natural ela fica. Essa daqui eu vou escurecer para botar ela bem para trás. Então eu venho aqui, olha, principalmente nessa base. Para ela ficar bem para trás. Então vem com aquele pincel do amarelo, ó. E vou espalhar todas essas cores, mantendo aqui uma unidade entre elas, olha. Então, repara como ela realmente foi jogada para trás, porque eu escureci e ela acabou fazendo esse efeito que está realmente com a sombra. E agora essa aqui, então, ela não precisa, ela tá mais à frente.
E lembrando sempre de seguir o movimento no pincel para já ajudar no volume. Porque se eu pinto tudo retinho, a gente perde o volume. Então, essa pétala já veio bem para frente. E agora, a última pétala que está visível aqui. Da mesma forma, ela está um pouquinho para trás, então eu venho, coloco aqui um toquezinho do preto, lembrando sempre de umedecer esse pincel no álcool de cereal. Volto com o pincel do amarelo e olha lá, espalho. E automaticamente essa flor, ela ganhou esse volume, ganhou essa sombra, colocando aqui só esse toquezinho do preto, ó. Agora sim eu consigo aqui vir marcando bem a curvinha que ela faz. Coloco aqui direcionando essa partezinha aqui, esse bulbo central, que é a parte inclusive do ovário da flor. Coloco aqui quase um botãozinho, vamos dizer assim, né? A forma, e puxando dessa base, eu vou aqui só direcionar alguns pistilos. Ela tem 6 pistilos, mas não necessariamente a gente precisa visualizar todos. Então, posso brincar aqui com alguns. Faço, como eu falei, aqueles risquinhos amarelos, bem na pontinha. E em um deles eu faço aqui só 2 tracinhos, ó. Então, já fez o efeito ali. Só vou fazer da mesma forma que eu fiz ali no outro. Vou fazer a sombrinha. Então, vamos fazer aqui uma leve sombrinha. Volto com o pincel amarelo só para espalhar, para essa linha não ficar muito dura. É bem sutil. Então, já temos 2 flores. Inclusive, eu não marquei em nenhuma delas, mas eu vou fazer aqui também, olha, um pouquinho. Vou fazer agora aqui um pouquinho do escuro, né, do preto, aqui nessa base, e vou espalhar também, misturando a esse verde. Então, a gente consegue ver aqui o efeito também da sombra dessa interseção, que aí a gente também tem mais volume dessa forma. E vou fazer mais uma flor do lado de cá. O processo é exatamente o mesmo. Então, só para poupar o tempo, eu fiz essa outra aqui no mesmo processo. Então, seguindo o efeito das sombras nas que estão atrás e as que estão na frente, elas mais clarinhas. Então, agora eu vou baixar a câmera novamente e vou trabalhar um passarinho aqui embaixo. Então, aqui, para eu ancorar esse passarinho é sempre bonitinho, apoiado num galho, apoiado em alguma coisa. Então, para entrar no contexto aqui da pintura, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um galinho e vou colocar uma folhinha. Então, vou botar aqui bem baixinho, fazer aqui uma base para esse passarinho se apoiar. O único passarinho que é legal deixar ele livre, voando, é o beija-flor. Que o beija-flor faz um efeito muito bonito, inclusive por conta das asas. Mas aqui é bonitinho a gente deixar o passarinho realmente apoiado, interagindo nessa planta. Então, vou aqui fazer só uma folhinha para esse passarinho ter uma base. Então, toda vez que vocês forem fazer um passarinho, pensem sempre em interagir esse passarinho ao seu desenho. Então,
Coloque um galinho, coloque ele de repente em cima de alguma coisinha, como por exemplo um telhado, uma cerca, enfim, sempre o passarinho apoiado em alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu puxei um galinho de folha, que aí ele não fica perdido. Da mesma forma que eu fiz as outras, estou fazendo aqui essa base para a gente fazer o efeito da luz e sombra. Feita essa base aqui, vamos para o passarinho. Eu quero um passarinho bem colorido, bem vivo. A gente já tá com a pintura muito viva, então vamos botar esse passarinho também bem colorido. E passarinho, para ficar fofinho, bonitinho, quanto mais ele estiver bem gorducho, mais bonito ele fica. Só que aqui, como eu falei, vamos fazer uma aquarela, então deixa o mais aguado possível a mistura de cor. Então, eu vou aqui posicionar a cabeça dele e em seguida a barriguinha dele vem bem para frente e a asinha também, ele todo bem gordinho. Começa clarinho para depois escurecer, tá? A cabeça do pássaro, ela é sempre bem arredondada no topo, mas ela deixa de ser tão arredondada quando começa a emendar com o corpo. E olha lá como é que tá bem aquarelado essa pintura. Então, eu já vou começar a misturar aqui algumas cores, então eu vou já brincar aqui, sempre com bastante álcool. Já vou aqui começar a interagir com outras cores. Então, eu peguei aqui um pouquinho do rosa, ó, bem aguadinho. Então, já vou misturar aqui um pouquinho na cabeça. E agora, eu começo a fazer a asinha, olha. Ela dá uma leve levantadinha e vem descendo aqui junto ao corpo. E já posso fazer o movimento da asa interno. E a parte interna é exatamente o ponto das penas mais longas. A parte externa vai ter a pena um pouco mais curta. Então, eu já posso fazer aqui uma espécie de C invertido. Então, essa asinha aqui, essa base é mais longa do que a externa. Mas por enquanto eu só estou marcando, eu não estou fazendo detalhe nenhum. Mas como a gente está trabalhando uma asa, eu posso vir só com pinceladas aqui, pensando bem na parte das penas. Então, ó, eu venho aqui com pinceladas e já faço aqui um pouquinho de efeito das peninhas. Mas depois a gente vai marcar melhor isso, tá? Eu só tô realmente posicionando ele como um todo. Eu só vou trabalhar com esses pincéis pequenos nessa medida do tamanho número 2. E agora eu vou pegar aqui um chanfrado para fazer essa parte da frente, também misturando as cores que vão interagir aqui do rosa com o azul. Então eu vou fazer a parte do papinho dele aqui com um roxinho e posso misturar um pouquinho desse roxo também com o próprio rosa. Então, eu vou pensar, a posição do olho está mais ou menos nessa área aqui, bem no centro da cabeça, e depois a gente vai puxar o bico. Então, eu venho aqui, olha, continuando essa cabeça arredondadinha e puxando o biquinho. Então, o bico vem nessa posição ali central. E agora a gente vem com o papinho dele, olha. Vou até pegar um pouquinho mais do álcool, deixar bem aquareladinho, bem aguado. E a gente faz aqui o papinho para dentro e eu já começo a puxar. Faz uma diagonal, olha, dessa pontinha da asa até aqui
a parte onde vai começar a barriguinha dele. E aqui, vamos pensar que eu tenho mais ou menos uma medida de 30 graus. Então, reto, eu girei aqui mais ou menos 30 graus. Eu começo a abrir a barriguinha dele. E essa barriguinha é bem gorduchinha, tá? Quanto mais gorduchinho, mais bonito ele fica. E eu vou voltar pro azul. Ó, bem aquarelado. E agora, para dar o volume, eu venho de um lado e de outro. E vou aqui subindo e interagindo com o resto dele. Arredondo um pouco mais essa cabeça aqui para frente e venho brincando aqui. Posso botar um pouquinho de laranja, enfim, posso botar aqui algumas cores e com bastante aquarelado. Então, olha, eu venho com bastante álcool e vou misturando todas essas cores. Agora, uma coisa importante, por mais que ele seja gordinho, a barriga não pode ultrapassar a cabeça. Então, ele fica desproporcional se eu colocar a barriga muito à frente da cabeça. Então, meça sempre para ele não ficar tortinho. Então, olha lá, e vou aqui brincando com as cores, misturando realmente as cores. E deixa escorrer, que esse efeito do escorrido fica muito bonito. E agora eu começo, aí sim eu vou agora marcar o olho e essa parte aqui do bico e começar a fazer os efeitos de sombra. E por último, eu vou marcar aqui as patinhas dele apoiando nesse galinho. Então, como eu falei, o olho fica bem no centro dessa cabeça. E o olho de passarinho, gente, é pequeno, não é grande. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui bem pequenininha. E esse daqui eu vou fazer o contorno todo em pretinho, mas normalmente olho de passarinho, ele não é só redondo, ele tem um risquinho para frente e para trás. Então, seguindo esse contorno, seguindo a forma aqui da cabeça, eu venho aqui, olha, contornando. E agora eu começo a posicionar o biquinho dele. Então aqui ele já começa a ganhar um pouquinho de forma. Eu só vou ajudar aqui o efeito da aquarela e molhar aqui um pouquinho com álcool para começar a puxar esse efeito desse preto aqui para baixo, olha. Então vamos começar aqui a misturar um pouquinho e eu volto com o pretinho. E também vou colocar um pouquinho aqui em cima para escurecer e já começar a fazer os efeitos aqui de sombra, para a gente começar a dar volume a esse passarinho. Então, eu escureço um pouquinho o topo da cabeça e ele começa a ganhar mais volume. E aqui, olha, também para ele ter mais volume, eu vou escurecer também essa área aqui. Então, aqui ele acaba tendo um pouquinho mais de sombra. Toda a parte da curva dele, a gente faz um pouquinho mais escuro. E vem misturando com as outras cores. E exagera no álcool, tá? Vem aqui brincando com o álcool para ir misturando. Vem com os outros pincéis também para ir misturando as cores. Ó, eu tô dando batidinhas.
E esse passarinho, ele começa a ganhar mais volume, sem precisar ficar aqui certinho. E agora, com aquele pincel, com o pretinho, eu vou começar também a dar volume a essa asa. E depois aqui também um pouquinho na base dele. Então, aqui nessa ponta, eu começo aqui, olha, faço uns efeitos aqui também. Para unir a parte tanto da cabeça, quanto fazer a sombra da asa. Então, eu já começo a fazer aqui o efeito da asa. Então, eu prendo um pouquinho a respiração para fazer o risco mais retinho possível. E aí, volto com aquele pincel que a gente fez, a base, e passo aqui por cima e deixo aquarelar mesmo esse pretinho, olha. Dou essas puxadinhas e deixo aquarelar esse pretinho. E posso, inclusive, trazer mais para a base. Olha lá, já começa a fazer aqui o efeito da asa. Então, eu faço mais alguns risquinhos aqui para fazer o efeito das penas. E venho aqui com o álcool e o rosa e vou puxando. E agora, para iluminar bem esse passarinho, eu venho com um pincel fininho com a tinta branca. E vou também fazer aqui o acabamento dessa asa. Então, ele começa a ganhar um pouco mais, principalmente nas pontas, de forma para essa asa, quando eu venho aqui fazendo as curvinhas da pena com o branco. Então, essas asas começam a ganhar um pouco mais de volume. Essas asas não, perdão, essas penas começam a ganhar um pouco mais de volume. E aqui, olha, eu posso inclusive fazer outras penas menores. E aqui também, nessa parte aqui da bochechinha do corpo, eu venho aqui com um pouquinho do branco, ó, e misturo um pouquinho, para ele também ter um pouquinho mais de volume nesse centro, tá vendo? Ó, e dou aqui uma batidinha, dou só umas batidinhas para não ficar uma linha muito marcada. E vou dar aquele brilhinho dentro do olho, então só um pontinho aqui do branco. E vou fazer um leve contorno, para a gente diferenciar o contorno do olho para o contorno também, que está aqui em volta pretinho. Então, aqui uma linhazinha só, para a gente conseguir ver o olhinho dele aqui dentro. E da mesma forma, eu vou fazer um risquinho aqui, para a gente entender a divisão desse biquinho. E posso também colocar um pouquinho aqui em cima, olha, para iluminar o biquinho aqui no topo. Mas é bem pouquinho, tá? Porque é importante que a gente veja a forma do bico. Então, olha, aqui embaixo, quanto mais sombra eu fizer, mais volume esse pássaro tem. E quanto mais luz eu colocar, também mais volume ele vai ter. Então, eu acrescento um pontinho de luz, coloco com o álcool, espalho. Da mesma forma que eu venho aqui com um pouquinho de sombra. Então, essa asa faz uma sombrinha aqui embaixo, olha, e espalho. E agora, vamos para as patinhas. E aqui também um pouquinho de sombra também nessa base. E depois, por último, eu vou seguir aqui e vou botar o rabinho dele. Por enquanto, ele só tá na parte de cima, falta o rabinho. Aqui, bem juntinho aqui a essa parte do finalzinho da barriga, eu vou colocar aqui, olha, uns 2 risquinhos, de 2 a 3 risquinhos, tá? Para fazer a patinha dele. E sempre ultrapassa um pouquinho a base. Então, a base aqui, no caso,
é o caulezinho, para ele realmente estar aqui se segurando, olha. Então, botei ali os risquinhos e dou um pequeno espaço, mais ou menos na direção dos olhos. Eu venho aqui com a segunda patinha. Pezinho, não é patinha, né? Passarinho tem pezinho. Então, fiz ali e só vou misturar um pouquinho para fazer aqui mais o efeito aquarelado. E misturei aqui um pouquinho, da mesma forma que posso botar também um toquezinho do branco mais abaixo aqui, ó. Dá aquela misturadinha. E agora vamos pro rabinho dele. O rabinho vai seguir essa mesma linha aqui do final do corpo. Então, medindo aqui pela parte do pincel, olha, o rabo ele tem que sair aqui dessa posição. Então, eu venho aqui com uma pena um pouquinho maior e uma um pouquinho menor. E eu já faço o rabinho dele, mas sempre atrás da folha, tá? Como está atrás, nós temos sombra. Então, vou fazer aqui o contorno dessas peninhas e volto com o pincel e espalho. Espalhei, fiz a sombra, posso voltar e fazer mais marcação bem na pontinha, olha. Mas a sombra é muito importante, porque esse rabinho está para trás do galho, para trás da folhinha. Então, essa sombra é muito importante. Da mesma forma que ele está todo apoiado aqui, então aqui também tem um pouco de sombra. Então, toda essa área ali tem uma sombra e eu coloco o escurinho e só dou pequenas batidinhas para misturar. Então, só vou escurecer mais um pouquinho aqui o topo da cabeça, só para realmente dar mais volume ao topo dessa cabeça. Misturo aqui um pouquinho e está pronto esse pássaro. Então, não tem problema, repara que aqui ele não ficou certinho, ele tá bem aquarelado, ele tá manchadinho. É legal a gente deixar essas manchinhas e a aparência realmente do álcool fazendo o papel aqui, deixa escorrer, deixa manchar e o álcool, o efeito do álcool aparecer. Olha lá. Então, eu dou batidinhas aqui com o álcool, que eu quero realmente esse efeito aquarelado na asa e no corpo. Agora, vamos montar o arranjo para essa pintura. E agora vamos brincar com a parte das flores. Então aqui, como eu pintei a gloriosa, eu vou colocar uma gloriosa aqui em 3D, saindo aqui no topo do bolo. Poderia sair aqui também na lateral, mas eu vou botar ela saindo aqui no topo. Então eu vou aqui posicionar. E o que eu vou fazer? Eu vou complementar para ela não ficar simplesmente voando sem conexão com o desenho. Depois que eu coloco ela no lugar, eu vou simplesmente unir o caule dela à parte aqui do desenho. Aqui eu vou complementar e vou unir essa parte do 3D ao desenho. Então eu venho aqui, olha, e sigo o caule como se realmente estivesse saindo da pintura e indo para a parte de 3D. Então, essa brincadeira é que é muito legal. E aqui, claro, eu posso botar um pouquinho de folha para ajudar a unir essa brincadeira. Então, pronto, eu uni esse caule e só vou aqui preencher essa folhinha. Então, a gente tem o equilíbrio com bastante flor e folhagem para um lado e aqui, então, repara que eu botei 2 flores para o lado da direita e 2 para a esquerda, contando que uma
é essa de 3D que chama bastante atenção. E aqui eu só vou, para equilibrar, colocar uma folhinha para esse lado também. Então, compreender essa questão do equilíbrio dos pontos é muito importante. Se eu coloco algo muito para o lado da direita, eu preciso ter um contraponto e de destaque, nesse caso, aqui para a esquerda, como eu também tenho aqui alinhado o passarinho. Então, só vou fazer aquele acabamentinho aqui no centro, a mesma brincadeira que a gente fez em todas as folhas. Então, aqui para mim já estaria um bolo maravilhoso, mas a gente pode sempre ajudar e complementar mais. Aqui eu já poderia parar, tá? Então aqui eu tenho já um bolo super bacana. Mas se você quiser colocar um pouco mais de folhagem para interagir um pouco mais com esse bolo, a gente pode vir aqui e brincar, fazer um pano de fundo, olha, aqui para trás. E ajuda também a esse bolo ter mais volume. Então, eu só vou aqui posicionar aqui em cima e entra a parte lúdica, que não necessariamente está interagindo com toda a pintura, mas a gente vai entrar aqui com uma folhagem. Só vou chegar um pouquinho aqui para o lado para não tampar o desenho e também para dar um pouco mais de altura, e eu venho aproveitando também os mesmos espaços, tá? Os mesmos furos a gente coloca aqui, eu vou colocar um, depois o outro. E lembrando que aqui eu estou lidando com um bolo falso, porque ele vai ser enviado para uma fotografia. Então, eu não preciso pensar em estrutura de arame que venha até a base do bolo. Se eu estivesse trabalhando com um bolo de verdade, o arame ele tem que pegar a altura completa desse bolo, tá? E aqui eu complementei, não tirando o brilho da flor principal, mas coloquei algumas folhagens para fazer um pano de fundo que combinasse e deixasse ela bem tropical, porque é o que de fato essa pintura está. Então, a gente dá essa brincadeira aqui, uma parte um pouco mais lúdica. E eu fiz o acabamento pensando aqui em esconder também um pouco os arames. Então, a gente vai posicionando aqui para não ficar aparentando muito o furo. Então, eu subo e também para não esconder aqui a parte da pintura. Então, a gente pode subir aqui um pouquinho, olha, dar uma brincadeira aqui no posicionamento da folhagem e tá lá o bolo completo. Então, pessoal, tá aqui o resultado, vocês já tinham visto lá no início e acompanharam aí ao longo da aula, mas é só pra gente conversar um pouquinho mais e relembrando que segunda-feira começam as inscrições do curso Flores de Açúcar Perfeitas e começa às 5 da manhã. E a Batalha das Massas fica disponível até amanhã, dia 28, até meia-noite. Então, quem ainda não assistiu, corre lá, assiste. Quem quer ver novamente também, corre e assiste, porque fica só até meia-noite, tá bom? Então, um beijo e até mais!